no lar, na família, diante daqueles que a gente ama. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 9. Vamos ler o versículo 1. Provérbios, capítulo 9, versículo 1. Salomão escreveu esse livro da Bíblia, como também o Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, e também Eclesiastes, os 3 livros que Salomão ele escreveu, e nos deixou esse versículo para a gente aplicar na nossa casa, no nosso lar. Eu estava meditando, o Espírito Santo foi me levando na Bíblia, para que a gente possa aprender. Versículo 1 de Provérbios, capítulo 9, diz assim: a sabedoria, ela edificou ou construiu a sua casa, lavrou a sua 7 colunas. Vou ler novamente. A sabedoria, ela construiu ou edificou a sua casa, ela lavrou ou ergueu as suas 7 colunas. Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Estava meditando um pouco aqui na Bíblia Sagrada sobre esse versículo. Quais colunas ou quais princípios ou quais qualidades que eu e você temos que praticar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. E eu li para você que são 7 colunas, né? A gente sabe que os meios aí de comunicação, rede social, Facebook, YouTube, a internet em geral, a televisão, há um combate muito grande para querer acabar com a família tradicional cristã, ou seja, o homem, a mulher e os filhos, né? Seja filho único, homem ou mulher, ou um casal, ou 2 homens ou 2 mulheres. Essa é a família modelo padrão tradicional cristã que é revelada na Bíblia. É a vontade de Deus. O que sai disso, você pode dar qualquer outro nome. Ah, mas pastor Denis, século 21, as coisas mudaram, a gente tem que ser moderno, aceitar o que a gente vê no nosso dia a dia. Bom, não sei você, eu não aceito, porque eu quero obedecer a Bíblia. Claro que a gente não vai faltar com respeito, a gente não vai maltratar, né? Ninguém, seja homossexual, seja lésbica, que às vezes adota uma criança, um homem, uma mulher. A gente vai conversar da mesma maneira, a gente não vai se isolar no nosso mundinho, se fechar dentro de uma redoma, né? Nada disso. A gente não vai desprezar, virar o rosto, mas fazem de tudo. E se você vê aí nas redes sociais, a pessoa fala abertamente, claramente, com o microfone em palestra, e um deles que eu ouvi falou: não, o nosso propósito maior é acabar com a família cristã. Falou abertamente para qualquer um ouvir, né? Mas cabe a nós, se a gente quer obedecer a Bíblia, seguir o modelo, o parâmetro
digo que Deus se revela em sua vontade para minha família, para a sua família, colocar e preservar os limites que Deus deu a mim e a você em se tratando de família, o seu fundamento, na sua base, e nós temos que buscar na palavra de Deus. Então, amado, a primeira coluna, porque eu li para você, Provérbios 9, versículo 1, a sabedoria edificou, construiu a sua casa, lavrou, não é isso que está escrito aí? Ergueu as suas 7 colunas. Essa coluna não é aquela coluna de cimento que lá na tua casa tem, na parede, para dar sustentação. Não é essa coluna que eu estou falando. Mas a primeira coluna, o primeiro princípio, a primeira qualidade que eu tenho que praticar e você também é o próprio versículo está falando, a sabedoria, a inteligência. Veja lá Provérbios 24, versículo 3. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos aprender com a palavra. Provérbios, capítulo 24, versículo 3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento, com o conhecimento, com a prudência, ela se firma. Casa na rocha. Provérbios 24, 3. Eu vou ler de novo. Com a sabedoria se edifica a minha e a tua casa. Olha a sequência aí do versículo. Com o entendimento. Não adianta eu pedir para minha casa um sofá novo, uma geladeira nova, uma televisão nova, uma máquina de lavar nova, um carro novo, uma pintura nova, se eu que moro lá com a Bernadette e com a Giovana, eu não tiver sabedoria, inteligência para com entendimento, com conhecimento, com prudência, firmar a minha casa e a minha família no modelo e no parâmetro que Deus quer. As coisas materiais na sua casa é ótimo, é maravilhoso e você trabalha para ter o melhor, mas a primeira coluna que eu tenho que ter, eu tenho que exercer, eu é que tenho que praticar. Eu, com as minhas atitudes, com a minha palavra, com os meus pensamentos, com o meu proceder, eu tenho que levar para dentro, porque ter teto é uma coisa, ter lar e casa abençoado por Deus é outra coisa. E a primeira coluna, o primeiro princípio, que a primeira qualidade que eu tenho que levar para dentro da minha casa é a sabedoria, inteligência. Aleluia. E Provérbios 24, 3 está bem claro. Com a sabedoria se edifica a casa. O filho, a filha precisa ter sabedoria para falar com a mãe e com o pai. O pai precisa ter sabedoria e eu quero buscar isso na minha vida todo dia, baseado na direção que Deus me dá, baseado na palavra que Deus me orienta a falar com a Giovana, com a Bernadette, com a minha mãe. Eu tenho que ter um pouco mais de sabedoria, um pouco mais
de inteligência. O pai tem que ter sabedoria para falar com a filha, com o filho. A esposa precisa ter sabedoria e inteligência para conversar com o esposo. O marido precisa de sabedoria e inteligência no falar, no pensar, nas ações, nas atitudes, para falar com a sua esposa. Eu, como filho, preciso ter sabedoria, inteligência para falar com a minha mãe. Que não adianta nada estar aqui de terno e gravata. Eu quero fogo, eu quero poder, eu quero graça, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero estar avivado, eu quero óleo, eu quero azeite, eu quero sapatear, eu quero correr daqui até a porta e voltar para mostrar que eu sou espiritual. Mas se eu não tiver na minha casa, no meu lar, a sabedoria, a inteligência, essa primeira coluna, de nada vale ver bola de fogo, ver anjo voando. E o Espírito Santo, ele te trouxe aqui para te dar sabedoria no teu lar. Para Deus, aleluia. Será que todos aqui, todos nós, estamos todo mundo no mesmo barco? As coisas não mudam. Aquela pessoa não vem para a igreja. Mas será que eu estou sendo sábio? Inteligente? Para convencer a esposa, o marido, os filhos? Será que eu estou buscando de Deus essa sabedoria? Essa inteligência que só o Espírito Santo dá para que eu possa dialogar, conversar, ou às vezes na minha própria atitude, no meu proceder, nas minhas ações dentro lá do meu lar, porque a minha esposa está me vendo, a minha filha está me vendo, a minha mãe está me vendo, e quem sabe coisas vão sendo adiadas, pessoas não vêm à igreja porque nos falta sabedoria e inteligência. Provérbios 9:1. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou e ergueu 7 colunas. Provérbios 24:3. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento, conhecimento, eu preciso ter. Abra a sua Bíblia lá em Tiago, depois de Hebreus. Hebreus, e você vai achar depois de Hebreus, Tiago. Tiago capítulo 1, versículos 5 e 6. Ainda falando de sabedoria. Tiago, depois de Hebreus, capítulo 1, versículos 5 e 6. Ora, se algum de vocês tem falta de sabedoria, olha aí, eu tenho que ser humilde para falar: Deus, falta-me sabedoria, falta-me inteligência. O que eu tenho que fazer? Peça a Deus, que a todos, não é alguns não, a todos dá liberalmente. Deus é liberal para dar quem pedir, e não censura, e ser-lhe-á dada. Olha o 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você já viu a onda do mar? Ela vai e vem, vai e vem, vai e vem. É o crente ioiô. Já viu o crente ioiô? Eu brincava tanto de ioiô, Eric. Lembra do ioiô? Olha, o dedo aqui, ó, para baixo e para cima, com fé e sem fé, com fé e sem fé. Uma hora está cheio de fé, outra hora não tem fé nenhuma. Aí amanhã está cheio de fé, outro dia eu vou deixar Jesus. Ah não, aí outro dia volta, eu estou cheio de fé. Se decida. Você quer ser um crente ioiô, com uma onda do mar? Uma hora vai com Cristo, uma hora não quer Cristo. Uma hora vai
sem sabedoria? Peça com fé, porque Deus dá liberalmente a sabedoria e a inteligência para mim e para você. Tiago 3, abra lá. Vamos aprender pela palavra, igreja. Primeira coluna, não sei nem se o tempo vai dar. Eu queria falar 7 colunas, só estou na primeira. Tiago 3, olha o versículo 13 e o 17. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo teu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Eu estou sendo assim lá no meu lar, lá na minha casa, lá na minha família. Quem dentre nós é sábio, entendido? É uma pergunta. Mostre, pratique estilo de vida como? Com bom procedimento, com as suas obras, mostrando mansidão de sabedoria. Olha o 17. A sabedoria que vem do alto é. Aqui ele vai mostrar as 7 colunas. Olha só. Primeiramente, pura, 1. Depois, pacífica, 2. Terceiro, moderada. 4, tratável. 5, cheia de misericórdia e bom fruto. 6, sem parcialidade. E 7, sem hipocrisia. Olha as 7 colunas aqui, ó. Falando de sabedoria. Aqui é outra mensagem. Eu tenho que ter isso aqui no meu lar. Eu tenho que levar a pureza. Eu tenho que ser pacífico. Eu tenho que ser moderado na minha casa. Eu tenho que ser uma pessoa tratável. Eu tenho que ser uma pessoa cheia de misericórdia e bom fruto. Eu tenho que ser uma pessoa sem parcialidade. E eu não posso ser hipócrita no meu lar, na minha casa e na minha família. Primeira coluna. Primeiro princípio. Primeira qualidade que eu tenho que ter e você tem que ter: sabedoria. Inteligência. Não basta pregar, dirigir um culto, louvar hino da harpa, fazer parte do grupo Adoradores do Rei Nova Geração, se lá na minha casa, se lá no meu lar eu não tenho sabedoria e inteligência. Outro texto, 1 Reis. Vamos lá. Força aí, igreja. 1 Reis 3. Olha como é importante aprender a palavra aqui. 1 Reis 3. Está depois de 2 Samuel, versículo 9 em diante. Olha o que Salomão falou. Salomão, que escreveu Provérbios, que eu li para você, Provérbios 9. Portanto, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para prudentemente discernir entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu grande povo? Esta palavra pareceu bem aos olhos do Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: visto que pediste esta coisa e não pediu para ti muitos dias, nem pediu riqueza, nem a vida do teu inimigo, mas você pediu entendimento, sabedoria para discernir o que é justo, farei segundo a tua palavra. Eu vou te dar um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Olha a palavra aqui, ó. Ele não pediu riqueza, não pediu coisa de baixo para o seu lar, sua casa, mas ele pediu: Deus, eu quero entendimento, eu quero sabedoria, eu quero inteligência, não somente para fazer a tua obra, mas também, ele era filho de Davi,
Eu quero ser um filho obediente ao meu pai. Eu quero ter essa sabedoria, essa inteligência ao meu pai Davi. Aqui, a primeira coluna, gente. Primeiro, queridos, muitas das vezes sem sabedoria, sem inteligência. Conta aí uma história aí de um filho que via o seu pai, que morava também com a mãe, toda hora no telefone, e por vários dias ele atendia e ele saía, seja de manhã, de tarde, à noite, até de madrugada. O pai saía e o filho atento, ele ouvia falar, e o filho lá foi percebendo, até que um dia ele percebeu que o pai dele tinha uma amante. E aí ele falou para a mãe dele, né, lá no lar, lá na casa, e também falou para o pastor, falou para o pessoal: pastor, minha mãe, meu pai, ele tem uma amante e eu vou falar o nome dessa amante para todos vocês, porque eu não vou esconder de ninguém. Então falem qual é o nome dessa amante. O nome dessa amante se chama igreja. Pensou que era uma mulher, né? Mas não é. Hein, mano? Às vezes, se eu não tiver sabedoria, se eu não tiver inteligência lá no meu lar, às vezes vai tocar telefone. Você imagina o pastor Geraldo só viver igreja, 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 se torna um amante. Ele deixa a viraninha lá, largada, deixa os filhos lá, e eu também, e você também. Tem gente que quer culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se possível for 3 cultos no dia, se torna um amante. Isso é falta de sabedoria e inteligência. Muitos colocam Deus, igreja, trabalho, lazer, família. Mas a Bíblia fala, é Deus, família, igreja, trabalho e lazer. Equilíbrio, sabedoria, inteligência. Senão eu vou ficar com um amante que se chama igreja. Só igreja, igreja, igreja. O que tem que fazer? Igreja, igreja. E eu não posso ajudar. Igreja, igreja. Aí lá no meu lar, eu totalmente sem sabedoria, sem inteligência. Vamos para a segunda coluna. Primeira coluna que eu tenho que praticar no meu lar: sabedoria e inteligência. A segunda coluna, o segundo princípio. Parece que é uma coisa tão óbvia que eu vou falar para você. Você falar: pastor, isso aí nem precisava ter falado, mas eu vou falar. A segunda coluna, o segundo princípio que tem que ter no meu lar, no teu lar, é Deus no centro. Não é na rebarba, não é no canto da parede. É Deus no centro, no meio da tua casa e do teu lar. Abra lá no Salmo 127. Ah, pastor, mas eu já tenho. Vamos na Bíblia. Salmo 127. Eu percebi algo aqui. O Salmo 127 e tem o Salmo 128. Você já leu o Salmo 128? Está falando, né? Que a tua mulher será como a videira frutífera, os teus filhos como planta de oliveira. No versículo 1 fala também, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, comerás do trabalho da tua mão. Ou, enfim, o Salmo 128 fala do marido, fala da esposa, do pai, da mãe e dos filhos. Só que, para que esta família fosse abençoada,
Antes vem o Salmo 127. E olha como ele começa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Essa família só foi abençoada, o pai, a mãe, o esposo, a mulher e os filhos, família modelo. Sabe por quê? Porque antes eles colocaram Deus no centro, no meio. Eles falaram: eu quero que o Senhor edifique a minha casa. Eu quero que Ele trabalhe ao nosso favor. Eu quero Deus no centro do meu lar, no meio do meu lar. Lembra lá Eclesiastes 4? Acho que é versículo 9 em diante, o que fala? A corda de 3 entrelaçada e 3 dobra. Sabe o que é isso? É o marido, é a esposa e Jesus. Marido, esposa, filhos e Jesus. Está entrelaçado. Não dá uma corda lá no canto esquecido, não. Coloque Deus no centro da tua casa, no meio do teu lar, para que seja o Salmo 128 uma família abençoada. Antes e bem antes. Porque não tem esse negócio, no meu lar não tem esse negócio. Aqui quem manda sou eu. Não. Eu falo, aqui neste lar que Deus me permite viver, com a minha esposa e a minha filha, quem manda aqui é Jesus. É a palavra, é Cristo. Aí eu começo a viver o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, eu estou trabalhando em vão disso. Que aí entra logo na primeira coluna. Sem sabedoria, sem inteligência, aí eu não coloco Deus no centro, no meio. Quer ver uma outra referência? Vai lá para Hebreus, vamos lá. Tenha paciência, vamos ouvir a palavra. Hebreus 3, versículo 4. Olha só o que diz. Hebreus, antes de Tiago, você tinha aberto em Tiago, volte agora. Hebreus, capítulo 3, versículo 4. Pois toda casa, está falando da minha e da tua, é edificada por alguém. Olha isso. Mas o que edificou todas, não é algumas não, todas as coisas é Deus. Está tudo na Bíblia, amado. É gente que não lê e não vive e não pratica. Vou ler de novo. Hebreus 3,4. Pois toda casa é edificada por alguém. O que fala Provérbios 14, versículo 1? A mulher tem que saber. Mas Provérbios 14, 1. A mulher edifica a sua casa, vírgula, mas a tola destrói, acaba com tudo. Aí entra Hebreus 3, 4. Toda casa é edificada por alguém, o marido, a esposa, os filhos, a família que compõe 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, cada um ali com a sua função, está edificando para que tenha paz, harmonia, diálogo, compreensão, amor, respeito, carinho, mais vírgula, mas o que edificou acima todas as coisas é Deus do centro, é Deus do meio. Às vezes eu quero trazer gente no meu lar, vamos supor que eu não tenho alguém que não é cristão ainda lá na minha casa, né? Vamos supor que a Bernadette e a Giovana não fossem.
servindo a Jesus. De vez eu, aí aqui eu aprendo louvor, mas chega lá na minha casa eu coloco um funk. Hein, Paulo? Vou colocar a Anitta. Vou colocar um sertanejo. Vou colocar uma música mundana. Lá em casa não entra. Mesmo se as duas não fossem crente, não ia entrar. Música mundana. Sem sabedoria, sem inteligência, sem Deus colocado no centro, no meio. O que adianta? Eu estou aqui, prego a palavra, ouço a palavra, mas chega lá em casa, eu abro a palavra, xingo a Bernadette, falo palavrão, resmungo, agrido verbalmente a minha filha. Não sei por que a OP ainda não veio para a igreja. Você examine. Aqui eu oro, mas chega lá na minha casa, nem a minha esposa, nem a Giovana me vê orando, ou pegando na Bíblia, ou colocando louvor. Aí eu ajo como um ímpio, dentro lá do meu lar, da minha casa. Aí eu chego aqui, Paulinho, eu quero que Deus faça a obra. É você que tem que colocar essas colunas na tua casa. Aleluia, Deus, aleluia. Sabedoria, inteligência, Deus no meio, Deus no centro. É Deus que edifica todas as coisas. Vamos lá, ainda tem um tempinho aqui. Como é que vai mudar o marido? Como é que vai mudar a esposa? Como é que vai mudar o filho? Se eu sou uma coisa aqui, mas dentro lá do lar, da casa, da família, só Deus sabe. Eu tenho que levar o reino de Deus novamente. Eu tenho que levar essa cultura. Terceira coluna. Vamos lá devagar, é 10 para as 9 aí. Não se aveste, não. Tenha pressa, não. Terceira coluna. A primeira, sabedoria e inteligência. A segunda é o quê? Deus no centro, no meio. Deixa o Senhor edificar a tua casa. Terceira coluna é simples. Só estou falando beabá. O arroz com feijão, que parece que todo mundo pratica, mas na verdade, para ver a família mudada, terceira coluna, obediência a palavra. Se lá no lar não está obedecendo, como é que vai ser? Vamos lá para o Salmo 119? Vamos passear um pouquinho aqui? Salmo 119, terceira coluna que eu tenho que colocar. Se você conhece Cristo, amado, você tem que levar tudo isso lá para dentro. Sabedoria, inteligência, Deus no centro, Deus no meio. E, se você obedece a palavra, você tem que pregar lá na tua casa. Você já pregou para aquele que você ama? Ou a gente entra mudo e sai calado dentro da casa? Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha o 9. Como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a... Versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz, não é trevas não, e luz para o meu caminho. Olha o que eu tenho que levar lá para dentro da minha casa, lá para dentro do meu lar. A Giovana já viu várias vezes eu com a Bíblia na mão, eu colocando louvor, várias vezes. Você imagine eu, desde quando ela nasceu, eu nunca pegar na Bíblia. Que modelo que eu estou mostrando para ela? Que exemplo que eu estou dando para ela? Em vez de louvar, eu estou lá no pancadão, lá, colocando lá um rock, vários tipos de música. É o que ela vai seguir. É o modelo, é o exemplo. Ela vai olhar, meu pai é assim, então ele não tem moral nenhuma para falar o contrário. Mas está aqui. Vamos lá? Provérbios 6, 23. Vamos lá, gente. Provérbios 6, 23. Porque estes mandamentos, ou seja, a palavra, é lâmpada
desobedece a Bíblia, né? Deixa entrar coisas erradas para dentro da casa, aí a família dá legalidade ao diabo, a Satanás, dá uma brecha. Tem gente que vem aqui, eu entendo, amado, às vezes nem toda casa é cristã, eu entendo. E aí vai entrar mesmo novela, eu sei disso, né? É difícil, uma família que não é totalmente cristã vai entrar certas coisas, mas você que já conhece a palavra, com sabedoria, com inteligência, colocando Deus no centro, obedecendo a palavra, vai conversando, vai ali aos poucos, sem forçar, porque a Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, é pela palavra. Às vezes tem aquele barzinho lá na esquina lá da parede do lar de muito, tem lá uísque, tem vinho, tem cerveja, tem o frigobar, eu sei disso. Mas será que você não pode colocar também lá o teu cantinho de oração? Amor, vem cá, vamos orar aqui uns 5 minutos. Ô filho, ô filha, vem cá, vamos ali ouvir só um versículo com a mamãe, com o papai. Vem cá, mas não, deixa lá à vontade. Leve você, Cristo, esta coluna para dentro da tua casa. A quarta coluna, a primeira é o quê? Sabedoria e inteligência. Segunda, Deus no centro, no meio. Terceira, obediência à palavra. A quarta coluna é o que? Temor. Ninguém fala mais disso. Temor. Temor dentro da casa, dentro do lar, dentro da família. Eu anotei aqui. Temos que ser o mesmo na igreja, casa, no supermercado. Postura, conduta cristã, porque você tem temor, você vai agir. Abra lá no Salmo 111, versículo 10. Bíblia. Quem não gosta de Bíblia vai passar mal hoje, hein? Salmos 111, 10. Olha o que fala ali. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É uma coisa ligada na outra. Bom entendimento. Olha aí, eu fui falar em outros versículos. Não é ruim entendimento, é bom. Bom entendimento tem todos os que obedecem. Olha a outra coluna aí. Obedece seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabemos que Deus existe, está no seu trono, e não adianta querer esconder nada de Deus lá no lar, na casa, na família, porque Deus, Ele vê tudo. Sabedoria, inteligência, uma coisa ou outra. Deus no centro, no meio, obediência à palavra. Quarto, temor. Quinta coluna, quinto princípio que tem que ter na minha casa e na tua: o perdão. Quer lugar mais lindo de você praticar o perdão? É lá dentro da tua casa, lá dentro do teu lar, lá dentro da tua família. Vamos para Marcos, vamos lá. Me aguente aí mais 5 minutos aí. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Quando você estiver orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoa, para que teu Pai que está nos céus perdoe as tuas ofensas. Mas se você não perdoar, também teu Pai que está nos céus não vos perdoará as tuas ofensas. Olha como é sério esse negócio aqui. Eu não perdoo meu marido, eu não perdoo minha esposa, eu não perdoo meu filho. Está aqui, ó. Se eu e você não perdoar, Deus não me perdoará. Eu tenho que levar isso para dentro do meu lar. Parece que é um orgulho, é uma soberba,
é um nariz empinado tão grande que não cede, nós louvamos o hino da harpa. O hino da harpa não, o hino que está na pasta. Como é que é o trecho do refrão? Esse hino que a gente acabou de louvar. Se eu... Abre a pasta, pega lá, Lisa, por favor. Para mim não falar, eu sobrevivi. Só para mim falar que eu e você temos que praticar. Vem aí. Olha o que eu tenho que viver. Parece que não está, né? Parece que não é para a família, né? Mas tem tudo a ver com a família. Ó, eu aprendi a ganhar perdendo. E aí, mulher? E aí, marido? Eu só quero ganhar, 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 ganhar. Ah, você quer ganhar? Então você vai ter que perder primeiro, lá no teu lar, lá na tua casa. Continua aí. Eu aprendi a subir descendo. Toda hora eu quero estar acima da Bernadette, acima da Giovana, acima da minha mãe. Não, Deus está falando deles, desce. Quer subir? Desce. Olha lá, doeu, mas eu cresci. Às vezes tem coisa, aí vou ter que abrir mão. Ah, mas está me doendo, pai. Está aqui. Desce. Aqui, a sua vai crescer. E eu cresci diminuindo. Eu tenho que diminuir lá no meu lar. Toda hora patada. O pessoal até brinca que para cavalo só falta a ferradura. Olha lá. Eu apareci desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza me aperfeiçoou. Tem tudo a ver para você colocar no teu lar, na tua casa, na tua família. É o contrário. Toda hora eu com o meu autoritarismo não abro mão. Não, ele falou A, eu falo B mesmo. Aí chega aqui, louva, adora. Aí Deus está falando para mim, vocês estão fazendo tudo errado. Está faltando sabedoria, inteligência. Quem sabe se eu mudar de você, pessoas ainda, parentes que ainda não veio, quem sabe vai vir. Para a gente já finalizar, perdão, amado. Será que eu sou uma pessoa facilmente que perdoa quem me machucou, quem me ofendeu? É a quinta coluna. A sexta coluna é que eu preciso criar os meus filhos no princípio da palavra. E eu não estou falando de filhos pequenos não, viu? Eu estou falando de filhos que você tem, que isso é o dever de toda mãe e pai. Mesmo se a Giovana tiver 40 anos, 50 anos, filha, vem cá, senta aqui. Ah, mas ele já está criado, pastor. Ah, mas você está pregando a palavra para eles? Negação de maior. Provérbios 22:6 fala o quê? Ensina uma criança no caminho que deve andar. E que mais? Quando crescer, não se desviará dele. Deuteronômio 6, do 5 ao 7. Fale a palavra ao acordar, ao levantar, ao andar e ao deitar para os seus filhos. Deuteronômio 6, versículos 5 ao 7. Está na Bíblia. Ele que se vire, não ela está indo na igreja mesmo. Não! Lá no teu lar, lá na tua casa. Às vezes a Giovana está com alguma dúvida, ela vem perguntar para mim: onde que está isso? O que significa isso dessa passagem? Quando ela vem cá, a gente abre a Bíblia, ou se não abrir, às vezes já está na ponta da língua para falar. Sexta coluna: seja os teus filhos pequeno ou grande, já casado, você mãe, você pai. Essa é a coluna aqui, ó. Mas ele já está na casa dele, pastor. O que tem? A Bíblia não vai até lá, não? Você não vai até lá? Ei, mulher de Deus, em nome de Deus, ensine e crie os teus filhos no princípio da palavra. Sétima coluna. Já passei 5 minutos, mas fica em paz. É o exemplo de vida que os pais e o marido e a mulher vai dar aos filhos. É a sétima coluna. Se eu sou mentiroso, a Giovana vai ser o quê? Se eu depois daqui, estou aqui de terno e gravata, aí eu chego lá em casa hoje, quinta-feira, tá lá na geladeira, eu sempre brinco, né? Abri,
tá lá gelada, a Skol que desce redondo. Aí eu bebo. Aí a Giovana, peraí, ele pregou a palavra e está bebendo? Ah, então eu também posso. Ah, peraí, o maço de Marlboro está lá em cima, eu vi, meu pai foi lá para fora, acendeu o cigarro, deu aquela tragada, então também eu posso. Que exemplo que eu estou dando para ela? Que modelo de pai, de mãe que a Bernadette está sendo para a Giovana? E você também, que se eu for mentiroso, boca suja, bebê. Vou deixar só 2 referências bíblicas e a gente para aqui. Abra lá em Efésios. Parece que não deu tempo, mas deu para falar 7 colunas. Passei aí um pouquinho, vocês me perdoem, mas você precisa ouvir essa palavra. Aleluia, Senhor Jesus. Efésios 5, versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Olha a Bíblia. Glória a Deus. Ame a sua mulher. E a mulher respeite o seu marido. Às vezes o marido não vem, porque às vezes a mulher não está respeitando. Às vezes a mulher não vem, porque o cara está aqui e não ama. Chega lá, só falta dar na cara da esposa. E está na igreja. E a última referência, Provérbios 11, 29. Vamos lá para Provérbios de novo. Provérbios 11, 29. Eu encerro aqui. 7ª coluna. Né? É o exemplo que eu estou dando com o meu testemunho para Giovana, para minha filha e você para os seus filhos. Mas olha aqui, Provérbios 11, 29. Tem duas versões aqui. Né? Olha lá, primeiro eu vou ler essa. O que perturba a sua casa, está na igreja, adora, aleluia, glória, louvado, fala língua estranha, estou alegre, mas chega em casa, é o primeiro a perturbar a casa. Está na Bíblia, meu lado. O que perturba a sua casa, herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Agora tem outra versão. O que causa problema em sua casa vai herdar o vento. Você vai fazer campanha, 7 voltas, vai mergulhar a mão, vai fazer mais 7 voltas de outra campanha, mas eu chego lá na minha casa, só eu causo problema, só eu perturbo a minha casa. Que testemunho de vida que eu estou dando lá dentro da minha casa, e você também. Ah, pastor, essa é a palavra que nós temos que ouvir hoje. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus.